de uma forma muito misteriosa, para alguém que não depende de nada nem de ninguém. É muito misterioso um Deus que vai correr atrás de um homem que só o odeia, que só deseja o seu mal e que não quer Deus perto de sua vida. Esse Deus que nessa noite, mais uma vez eu falo, é um Deus que intervém. Porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe a loucura do nosso coração e das nossas mentes ao lutarmos contra Ele, ao tentarmos fugir dEle, ao tentarmos deixar Ele de lado, do lado de fora. A Bíblia vai relatar que verdadeiramente Deus é um Deus amoroso e gracioso. E quando Ele criou o homem, Ele criou nesse estado de amor e gratidão para estabelecer com Ele uma relação não de medos, não de temores, mas uma relação verdadeiramente de bondade, cheia de graça, de verdade, com intensidade, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, sem subterfúgios, sem segundas intenções. Mas desde que o homem se rebelou contra Deus no jardim do Éden, e Deus decretou a sua sentença condenatória, embora Ele tenha decretado essa sentença, naquele mesmo jardim, Ele não aplicou essa sentença de imediato. Antes Ele mitigou, ou seja, Ele aliviou para nós. E quando Ele fez isso, Ele fez de uma maneira muito grandiosa e graciosa, embora para o coração pecador não conseguisse entender isso. A Bíblia declara que Deus expulsou esse homem do jardim do Éden. E não somente expulsou, Ele colocou uma espada que impedia que o homem pudesse entrar, ou melhor dizendo, tomar do fruto da árvore da vida e comesse, e então vivesse eternamente pecador nesse seu estado. Vivesse eternamente nesse estado terrível de culpas, de medos, de ódio, de rancor, de avareza, de mesquinharia. Deus poupou a vida do homem dessa maneira, impedindo que ele comesse do fruto e o expulsando desse jardim. Isso foi um ato de extrema graça e de misericórdia da parte de Deus, porque Ele poderia ter fulminado o ser humano ali mesmo, mas Ele não fez. Ele retardou a sua ira. Como disse o profeta aqui, clemente, misericordioso, grandíssimo, tarda em se irar, grande em benevolência, grande em benignidade. E quando Ele faz isso, Ele faz exatamente para que esse homem não coma e não se volte com toda a sua fúria e com toda a sua força, em um estado extremamente destruído dentro do seu ser, um estado de rebelião contra Deus, contra Ele mesmo, contra o seu próximo e contra a natureza. Este mundo que Deus havia criado, o homem se tornou rebelde em todos os sentidos. Porém, ainda que esteja no jardim do Éden, ele não tem essa dimensão desse pecado, do poder que destruiu a sua vida, do poder que arruinou o seu ser. Mas o Deus sábio e poderoso, Ele conhece. Tem uma história dos nossos dias. Era um homem que saiu matando as pessoas nos Estados Unidos. Era um serial killer. Um homem que comete assassinatos sequenciais. E acontece isso de um certo nível e de uma maneira e com um determinado tipo de vítima, tudo bem esquadrinhado. Só que não somente ele era um assassino, mas também ele comia suas vítimas. Quando ele entra na prisão, ele é preso por prisão perpétua, ou eu não sei se foi dado a ele a sentença de morte, eu não lembro. Mas quando ele entra na prisão, ninguém quer se aproximar deste homem.
Ninguém quer tocar neste homem. Ninguém quer conversar com este homem. E ele tem algumas brincadeiras no meio da prisão, no refeitório, que ele pega uma coxa de frango. Isso parece um dedo. Que gostoso. As pessoas, os presos, os mais terríveis que estavam com ele, olhavam para ele e diziam: que é isso? Não conseguiam imaginar que um ser desse podia fazer isso. E a cada vez que ele está no refeitório, ele tem uma alusão a respeito de algum traço, de alguma parte do corpo humano que ele se deliciaria em comer, mas ele está comendo comida normal. Até que um preso se levanta, senta, e ele não sentava com ninguém, ele sentava sozinho, ninguém tocava nesse homem. Senta do lado dele e diz para ele: que isso, cara? Tu assusta a gente falando dessa forma. Tu tem umas coisas meio loucas. E o mais absurdo na tua vida que eu consigo enxergar é que todos nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos o ato, e de uma certa maneira a gente reconhece que a gente está errado. Mas em você não há remorso. Em você não há nada. Você faria e continuaria fazendo com maior alegria do teu coração. Então aquele preso sai dali e ele sorri. Que isso? É uma maravilha, vocês têm que experimentar. Esse homem ele é preso por volta dos seus 30 e pouco, 40 anos. Quando ele fosse apenas uma criança, como o meu filho, que nem completou 2 meses. Um dia ele foi como essa criança. Se dissesse para a mãe e para o pai daquela criança: teu filho, daqui a 10, 15 anos, ele vai matar as pessoas e vai comer as pessoas. Se você fosse filho, olha, o pai dessa criança, e te dissessem isso, dissesse: oh, você está doido? Esse bebezinho maravilhoso, um doce de criança. Deus viu isso, irmão. Ele viu isso no Jardim do Éden. Ele viu isso no coração meu, no coração seu, no coração de Adão, no coração de Eva. Ele sabia o veneno que tinha entrado no coração do ser humano quando ele comeu daquele fruto. Não que o fruto fosse envenenado, mas o poder da desobediência e o pecado que entrou destruiu esse ser humano. E Adão e Eva não sabiam o que era isso. Eles não tinham dimensão do que é isso contra Deus. Não tinham dimensão do que eles se tornaram naquela hora e naquele momento. Mas o Deus Todo-Poderoso sabia, porque Ele havia feito nós a sua imagem e semelhança. E quando Ele se deparou com este Adão: não tem nada a ver comigo. Não é minha imagem, não é minha semelhança. É qualquer outra coisa menos a mim. Por isso que quando Deus impediu de um homem comer desse fruto, Ele estava tendo um ato de grande misericórdia para com a minha vida e para com a tua vida. Mas nós olhávamos para Ele agora, e agora nos tornamos diferentes. O pecado é tão terrível que Ele, na primeira manifestação e repreensão e apontamento de Deus para conosco, Adão se levanta e diz: a mulher que tu me deste, essa me deu desse fruto e eu comi. Não foi uma mulher que foi capaz de me ajudar a trabalhar. Pelo contrário, ela me induziu ao pecado. Aquilo que era bom é mal, Senhor. E quem me deu esse mal foi o Senhor. A ira do homem está se levantando não contra Deus somente, mas contra aquela própria mulher que nos dias atrás ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, tu és a minha mulher, igual a mim. O pecado destruiu o ser humano. A manifestação da sua ira para com Deus e para com aquilo que Deus deu foi terrível, irmãos. Mas quando Deus desfere essa sentença, reduzindo esses danos, o homem olha para Deus e diz: tu não foi bondoso para comigo.
Tu é um Deus muito justo. Não, tu foi injusto. Por que mandou tu colocar a serpente ali? Quem mandou tu colocar aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, isso não. Tu é muito severo. Muito severo. E aquilo que agora o homem olha, não olha como graça. Mas ele age agora de maneira mais revoltada e pior, ele se vitimiza. Ele não se considera culpado. Eu sou vítima dessa situação. Sou vítima dos teus planos, dos teus propósitos. Ele se ofendeu com a graça. E quando a gente se ofende com Deus, a gente só tem uma atitude: bane Ele das nossas vidas. Deus, tu me expulsaste da tua casa, eu também te expulso da minha. Tu me expulsaste do jardim que tu criaste mesmo para mim, também eu te expulso da minha vida. Então, nos nossos dias, a gente vê esse homem de forma muito grande, expulsando Deus de todas as suas relações, de seu convívio. Ainda que de muitas formas e de muitas maneiras, esse mesmo homem insista em dizer e agir de forma contrária ao que está no seu coração, que é uma revolta contra Deus. Mas claramente prova-se pela manifestação de sua espiritualidade vazia e impessoal, de que ele odeia Deus e que Deus foi expulso dele. Ela é cheia de religiosidade. Algumas vezes ela é extremamente requintada em sua religiosidade, outras vezes extremamente minimalística, ou seja, muito rústica. Mas é sempre adorando um Deus vazio e impessoal. E quando eu digo impessoal, é como se eu me referisse e tivesse uma relação com este púlpito, com este microfone, com este celular, vamos supor, ou com aquele relógio que está ali, ou com essa lâmpada que eu vejo como luz. Então, quando eu olho e me relaciono com um ser impessoal, eu controlo. Eu posso mover ele daqui para cá. Eu posso dizer quando ele tem que tocar e quando ele não tem que tocar. Então, o meu Deus está sob o meu controle. E Ele faz segundo aquilo que eu quero. Esse é o sentido dessa situação e desse coração vazio. E isso vai se manifestar em toda a terra. Não vai parar, irmãos. E o ápice dessa manifestação é quando Cristo vem a esta terra. E a Bíblia declara que Ele diz: e Ele veio aos seus, e os seus não receberam. Também, de alguma outra forma, o homem também, se ele não produz um Deus segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele vai dizer que não existe Deus, porque eu não quero tratar com um Deus que, se Ele existe, eu tenho que tratar com Ele, porque se Ele existe, Ele é pessoal. Se Ele é pessoal, Ele tem vontade. Se Ele é pessoal e Ele é Deus, Ele é que está no controle e eu tenho que obedecê-lo. E então eu tenho que prestar contas desse Deus, a este Deus. Mas Deus intervém, irmãos. Deus conhece o coração das nossas vidas. Tudo que há, cada passo, cada milímetro, cada desejo, cada pensamento, Deus conhece tudo. E Ele não somente conhece, mas também Ele intervém em nossas vidas. E a história que a gente acaba de ler, ela vai dar um retrato exatamente deste nosso coração e do coração de Deus. A Bíblia diz claramente que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Mas ela veio de que maneira? Pela segunda vez, que diz o texto. Segunda vez. Como assim, Abraão? Sim. O capítulo número 3 inicia dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu vou te dizer. E a Bíblia declara que então Jonas se levantou e foi até a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que ele
foi depois de ouvir a segunda vez a voz do Senhor. A segunda vez que Deus ordenava para ele ir, porque a primeira vez ele não foi. E a Bíblia diz claramente qual é o desejo do coração de Deus para com Nínive. Nesse verso de número 3 ainda ele diz: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E precisavam ser percorrida 3 dias para percorrer ela de ponta a ponta. A Bíblia declara então que Jonas foi e começou a percorrer caminho de um dia, e a pregação de Jonas foi: ainda em 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, será destruída, como Sodoma e Gomorra, que foi destruída da noite para o dia. Assim será com Nínive, será arrasada e destruída. Fogo do céu destruirá toda essa cidade. E Jonas pregou isso no primeiro dia, e ele foi continuando pregando. E a Bíblia declara que o resultado da pregação de Jonas foi que o povo se arrependeu, ele ficou temendo. A Bíblia declara que essa mensagem chegou ao coração do rei, e ao ouvir o rei essa mensagem, disse: pecamos contra o Senhor, estamos pecando gravemente contra o Senhor, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar. Ninguém mais come, ninguém mais veste, ninguém faz mais coisa alguma, todo mundo se humilha, veste pano de saco e cinza e jejua, não come nem bebe, e vamos orar a Deus e pedir misericórdia, porque quem sabe esse Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe o pecado. A Bíblia declara no verso de número 10: viu Deus o que fizeram, que os homens se arrependeram com a mensagem da pregação de Jonas. Eles se arrependeram, se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Porém Jonas, diz a palavra do Senhor, desgostou-se extremamente e ficou irado. Com quem ele ficou irado? Com Deus. Pedi que a igreja lesse o verso de número 3 do capítulo 4. A Bíblia diz: a oração de Jonas: peço-te, Senhor, tira-me a minha vida, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Esse profeta está olhando para Deus, está vendo Deus perdoar o pecado das gerações, de quem ele foi chamado para pregar, e as pessoas se converteram, e Deus perdoou os seus pecados. Ele olha essa manifestação de graça, de conversão dos homens, e ele disse: que é isso? Por isso eu não quis vir para cá, por isso eu não quis pregar a essas pessoas, porque eu sabia, tinha toda a certeza que tu és um Deus clemente, que tu és misericordioso, que você é tardio em se irar. Soma-se a isso a tua grande benignidade, e te arrepende da sentença de condenação que tu destes às pessoas, e retira o mal. Não permite que o mal ao alcance, que a sentença seja cumprida. Entende o pecado? Um homem que deveria ser igual a Deus, irmãos, mas não consegue ser assim. Ele prefere morrer do que ver a vida daqueles que andavam errados e agora estão de volta para Deus. Ele prefere morrer do que viver e ver isso diante dos seus olhos. É por isso que a Bíblia diz que é a segunda vez que Deus fala com ele para ele poder ir pregar. Porque o coração de Jonas é uma coisa muito impressionante para nós. E não pense que ele está distante dos nossos corações, porque não está. A Bíblia diz que no primeiro capítulo Deus falou com Jonas, disse quem ele era, de quem ele era filho. E a palavra disse: vai, te dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela.
porque a sua malícia, a sua maldade, os seus pecados subiram até a minha presença, e eu estou descendo através da tua palavra para vir e destruir esse povo. Proclama contra eles o meu juízo. Só que Jonas diz assim mesmo a palavra do Senhor. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. O profeta é chamado para ser o porta-voz de Deus, um profeta que conhece que é um Deus criador dos céus, terra, mar. E ele se diz: eu vou fugir da tua presença, eu não quero ir, não quero cumprir esse chamado, não quero cumprir essa missão de falar aos pecadores que eles irão perecer. Eu não quero cumprir. Não, eu não. Eles merecem morrer. Porque ao povo que Deus estava chamando Jonas para pregar, era um povo extremamente maligno, perverso, com seus inimigos e com seus derrotados. Era uma coisa assombrosa que esses homens faziam. E sabendo disso, Jonas disse: esse povo não merece a misericórdia, esse povo merece a destruição. E o que nós merecemos, irmãos? Quem somos nós para julgar os pecados das pessoas? Esse pecado é mais alto e esse pecado é menos alto. Esse é mais grave e esse é menos grave. Somos pecadores e nós não temos o senso claro do poder do pecado em nossas vidas. E da grande hostilidade que ele tem para com Deus, clamando no meu coração e no teu coração. Porque se tivéssemos, jamais teríamos crucificado Cristo. Jamais levantaríamos uma pedra ou uma falsa acusação, porque todas as acusações contra Cristo foi falsa, menos uma. Ele disse que era o Filho de Deus. Essa foi a acusação de Jesus, a única verdadeira. E era verdadeira. A gente conhece Deus, mas a gente não quer ser como Ele. A gente quer gozar das suas bênçãos, mas não quer ser como Ele. A gente quer desfrutar daquilo que Ele nos dá, mas nós não queremos ser como Ele. Jonas é o retrato daqueles que ouvem a Deus, mas não quer ser como Deus. E o ato dele fugir da presença do Senhor indica o nosso coração extremamente insensível para com Deus e para com os homens. Nós somos contra Deus, e quando somos contra Deus, nós somos contra o nosso próximo. Somos contra nós mesmos. E a história diz claramente que Jonas fugiu para Tarsis, descendo para Jope. Achou um navio para ir para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele para longe da presença do Senhor. A navegação prosseguiu. Mar aberto. A Bíblia declara que Deus levanta uma tempestade naquele mar. E no verso de número 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, o navio ia perecer. E se o navio perece, todos os marinheiros pereceriam também da mesma forma. Toda a tripulação, todos os que estavam ali naquele navio, ninguém sobreviveria naquela tormenta. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus. Cada um inventou o seu Deus, tinha o seu próprio Deus. E lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. O navio vai destruir, a tempestade está caindo, o mundo está desabando, e sabe o que você está fazendo? Dormindo. E dormindo profundamente, como se alguém estivesse cantando uma canção de niná, em que você dorme e esquece o mundo.
Todo mundo angustiado, o mundo está angustiado, as pessoas estão com medo naquele navio, e Jonas sabe o que faz? Estou nem aí para vocês, estou nem aí para a minha vida. Se perecer, perece todo mundo. Faz diferença a minha vida? Estou longe de Deus, não há prazer nesse mundo, estou longe de Deus, estou fugindo de sua face. A Bíblia diz: chegou-se a ele o mestre do navio, o piloto, o chefe. Foi até onde Jonas estava. Que passa contigo, homem? Agarrado nesse sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu não me importo qual é o Deus que tu serve, só ora a Ele aí, clama a Ele aí, porque talvez esse Deus teu, porque o meu não me salva, o dos outros também não se salva. Quem sabe tu és a única esperança de clamar a um Deus que a gente não conhece, que Ele possa nos salvar, porque os nossos a gente já tentou e não salvou. Clama a esse aí, porque tu continua deitado. O que está acontecendo com a tua vida? Tu não te importa em perecer. O que é mais impressionante nessa história é que Jonas, ele tipifica o Cristo, de forma contraditória, de forma paradoxal, se a gente assim pode dizer. Porque uma certa vez Cristo também estava numa tempestade e ele também estava dormindo. Mas diferentemente de Jonas, Jesus estava cumprindo a missão. E a tempestade se veio, não porque ele era desobediente, mas porque ele era obediente. E da mesma forma, chegaram-se com Jesus: mestre, tu te importa que a gente pereça nessa tormenta? Tu não te importa não, Senhor? Todos nós vamos morrer aqui, se tu vai continuar ainda dormindo, Senhor. E a Bíblia diz, no verso de número 7, Jonas: e disseram uns aos outros: vinde, lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte saiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Diz quem tu és, por que tu estás aqui, o que está acontecendo, o que tu fizeste? E a resposta de Jonas atemorizou as pessoas, porque ele disse: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu sei que vocês conhecem o resto dessa história. Jonas foi lançado no mar a pedido dos marinheiros. Se me lance e a tempestade vai acalmar. Ele não se importava com nada, porque ele sabia o Deus que ele servia. Era diferente dele. Por isso a Bíblia declara que Deus preparou um peixe. No ventre do peixe passou 3 dias e 3 noites, como o Senhor passou no coração da terra 3 dias e 3 noites. Não pelos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados. Jonas esteve num peixe por causa dos seus próprios pecados. E nós estamos no mais profundo do abismo por causa dos nossos próprios pecados, porque nós não queremos nos parecer mais com Cristo. A gente é cheio de justiça própria. A gente é cheio de zelo sem conhecimento. E esse é o ponto maior dessa história. É que Jonas conhece tanto Deus, que ele prefere não ser como ele, porque ele acha que ele é extremamente justo, e ele se acha uma vítima. Por isso ele vai pedir: Senhor, tira a minha vida. Melhor eu morrer do que ter que ver a restauração dessas pessoas, a salvação dessas vidas. Tão diferente do Cristo, que disse: a minha vida eu dou, para que eles vivam.
Jonas preferia morrer a ter que ver a salvação do Senhor na vida de outras pessoas. Essa noite eu quero te convidar para entender. Quase sempre a gente está entre essas duas posições. Mas em todas essas duas posições, há sempre uma resposta que Deus deseja da minha vida e da tua vida: arrependimento. Mas talvez tu esteja como um Jonas, dormindo profundamente. Tudo bom. Tu sabe que a tormenta já está sobre a tua vida, mas ainda assim, como diz o povo, bate de ombros. Mas Deus interviu na vida de Jonas, para que não somente ele não perecesse, mas aqueles marinheiros que estavam com ele, aquela tripulação, todas alcançassem salvação. Deus interviu na vida de Jonas para que a cidade de Nínive fosse alcançada e fosse salva, mesmo contra gosto de Jonas. Deus interviu na vida de Jonas para dar a Jonas o que ele não sabia: um coração como o coração de Deus. Porque Deus, ele foi até Jonas e disse: Jonas, através de uma imagem clara, que Jonas subiu para olhar a destruição da cidade. Passado 40 dias, nenhuma gota de fogo nenhum. Aí Jonas se irou. E a Bíblia é clara que Deus fez uma árvore, plantou uma árvore. Essa árvore cresceu e fez sombra para Jonas. Aí Jonas disse: que maravilha. Agora o Senhor está entendendo a minha raiva, né? Mas tudo bem. Na mesma noite Deus enviou um bicho, uma larva, e matou a árvore por inteira numa madrugada. Não sobrou uma folha nela. O sol se levantou e queimou Jonas. Quando queimou Jonas, Jonas se rebelou contra Deus. Que isso, Deus? O que essa árvore fez para ti, para tu destruí-la? Ela tem abrigado a minha vida e guardado e me protegido aqui desse sol. Por que tu és tão assim? O que ela fez contra ti para tu a destruíres assim? Tão boa ela é que me tem me cobrido a minha vida, me coberto, me protegido. Então Jonas diz mais uma vez: tira a minha vida. É terrível essa vida que eu estou vivendo. E Deus, de maneira mansa e humilde, chega com ele: está certa a tua indignação, Jonas? Sim, está certa a minha indignação. O que tu fizeste para esta planta? Semear-te ela? Regar-te ela? Tratar-te ela? Num dia ela cresceu sem tua ajuda. No outro dia ela morreu sem a tua intervenção, Jonas. Tu tiveste dó, misericórdia de uma planta que tu não fizeste nada por ela. Eu não teria misericórdia de um povo de 120 mil homens que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, e muitas crianças e animais. Deus intervém na nossa vida para que a gente entenda o poder do pecado nas nossas vidas, e quanto ele é odioso para com Deus, para com os desígnios de Deus, para com a vontade de Deus, para que então a gente entenda porque o nosso Cristo teve que morrer por nós. Porque o nosso Cristo, ele morre por amor, vendo o meu ódio, vendo o teu ódio, e ainda hoje ele vê o meu ódio e o teu ódio quando nós pecamos e não queremos voltar atrás. Esse é o poder do pecado, que a gente pode vir à igreja e levantar as mãos e declarar um louvor, mas a gente sai daqui, ou ainda estando aqui, está com um pensamento tão distante. Essa é a força e o poder do pecado, a ofensa de Deus. E dormimos profundamente. É por isso que essa obra tem que ser somente de Deus.
Ele tem que vir e entrar no nosso coração e mudar a nossa natureza. Porque por nós mesmos, nós caminharemos de mal a pior. Abriremos nossa boca, daremos um louvor, mas será um louvor de lábios. Nosso coração está distante dele. Que a gente possa orar ao Senhor. E posso fazer essa oração de Davi, mas de Jonas, mas da maneira correta, com as mesmas palavras, mas da maneira correta. Que tu nessa noite peça ao Senhor: tira-me a minha vida. Porque se é para viver dessa forma, é melhor eu morrer do que eu viver. Mata-me o velho homem. Porque se é para mim continuar a viver em pecado, é melhor eu morrer do que colocar o teu nome na lama, do que escandalizar aquele que morreu e salvou os homens. Que você faça essa vida, faça essa oração, que eu faça essa oração. Tira a minha vida, mata meu velho homem e faz-me nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, é melhor eu morrer do que fazer da minha vida uma blasfêmia contra o Senhor, a sua obra, o seu Filho, a tua salvação. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.